Boa noite ou buenas noches a todos ustedes que estão conosco hoje em UFBAL. Para mim é uma alegria estar com vocês hoje. Meu nome é Carmen Ligia. Eu sou missioneira da Junta de Missões Mundiales da Convenção Bautista de Brasil, trabalhando em momento em Colômbia. Sou coordenadora, estou como coordenadora do PEP Américas e é uma alegria muito grande poder estar com cada um de vocês esta noite. Para mim é um honor, um privilégio muito grande, porque eu sou fruto da união feminil. Eu nasci em um hogar cristiano, conheci a Deus quando todavia era niña, pero entreguei meu coração ao Senhor e tive a salvação, a segurança da salvação ao ter 13 anos de idade. E durante toda a minha vida eu fui rayitos de sol, aprendi muito sobre Deus quando eu era uma niñita. Fui crescendo, fui niña em ação, participei de todos os passos, todos os grados, até que cheguei ao final. Participei das sociedades de senhoritas e fui para o campo missioneiro porque aprendi a amar missões, aprendi a amar a Deus quando todavia estava em uma das organizações missioneiras da União Feminil. Então, é um honor muito grande para mim estar com vocês hoje. Que Deus les bendiga e que seja um tempo muito, muito bueno. Trabalhar com as niñas em ação foi também algo que eu hice durante todo o meu ministério. Quando estava trabalhando em Bolívia, em República Dominicana, em Cabo Verde, e agora em Colômbia como missioneira de los Bautistas de Brasil, eu sempre, quando estava organizando na igreja, implantando na igreja, conseguia o grupo de ninhos e começava Rayitos de Sol, depois começava com as niñas em ação, e sempre invirtindo em essa idade, porque essa idade é uma idade que cresce, em verdade, que aprende a conhecer a Deus, a amar a Deus, e que aprende muito mais de missões. Então, para mim, é um privilégio muito grande mesmo. Que esse tempo juntos agora seja um tempo de muita bendição. Mulheres bautistas de Latinoamérica. E eu vou estar falando com vocês sobre a niñez, sobre a resiliência com a niñez. Quando nós pensamos em lo que significa, em verdade, os ninhos e como nós podemos ajudá-los, não? Esse é o desafio que me gostaria de compartilhar em esta noite. Como podemos fortalecer a niñez para sobreviver ao sofrimento? Como podemos fortalecer a niñez para sobreviver ao sofrimento? Então, quando nós pensamos em lo que os ninhos estão vivendo hoje, é que nós nos damos conta de quão difícil é, em verdade, ter uma vida fortalecida para sobreviver todo o que os ninhos vivem dia a dia. Os momentos em que os ninhos sofrem, a situação em que eles vivem. Mas eu começo com uma pergunta. Vocês que me escutam na hora, eu começo com uma pergunta, mulheres. Tu sabes usar uma bicicleta? Quem já aprendeu, né? Já aprendeu a caminhar na bicicleta? Foi fácil aprender? Foi fácil? Quantas vezes te caíste? Quantas rodilhas heridas, não? Quantos codos lastimados? Quantas vezes nós tentando caminhar de bicicleta nos caímos tantas vezes, não? E nos lastimamos tantas vezes. E trabalhar com a niñez é o mesmo. Nós estamos invirtiendo em la niñez, estamos ensinando e estamos ajudando-los a caminhar. Assim como aprendemos a caminhar de bicicleta, o que não é fácil, o mesmo hacemos com os niños. Então, eu começo com uma pergunta para vocês. É possível sobreviver a los sofrimentos? É possível sobreviver a los sofrimentos? Como eu les dije, eu coordeno o programa PEP em los 15 países da América Central. PEP é Programa de Educação Pré-Escolar para a niñez que está em situação de risco. E também trabalho com consejeria de ninhos e adolescentes através do projeto Calçada, que é da missão Life Words. Em todos os rincones onde trabalhamos com a niñez, nós vemos ninhos e adolescentes dizendo que estão passando por situações que não deveriam. Muitas vezes pensamos que os niños não têm problemas, mas os niños sim têm problemas. Um niño uma vez me disse, eu tenho problemas. Então, nossa pergunta aqui é, existem situações que não se podem superar? Os niños e as niñas que passam por coisas sérias, elas não têm mais recuperação? Uno tende a pensar que alguns problemas não têm solução, verdade?
¿Por qué muchos niños y niñas se sienten tan incapazes? ¿Por qué muchos niños y niñas se sienten tan incapazes? Hay niños y adolescentes que ven como su madre y padre son brutalmente asesinados. Algunos tienen a sus padres o hermanos encarcelados y terminan teniendo que asumir la responsabilidad de mantener la casa muy temprano, trabajar. Algunos observan las peleas de sus padres durante horas y horas, cuidando incluso para que los padres no se maten. Algunos tienen hambre y necesitan hasta mendigar. Algunos niños viven en lugares peligrosos, sin ningún tipo de protección. Algunos niños son golpeados y castigados todos los días si no pueden llevar suficiente dinero para su casa. Algunos son violados por las personas en quien ellos más confían. Algunos son abandonados e rechazados. Algunos son expulsados de su casa por el padrastro, como si no tuvieran ningún valor y la madre no los defiende. Clenir, una de las directoras internacionales del Proyecto Calzada, ella compartió que en el Congo los niños son puestos en las calles acusados de brujería si presentan algún problema de salud o comportamiento. Mira lo que pasa con la niñez. Algunos niños tienen sus casas invadidas o ven sus casas destruidas por desastres naturales cuando pierden todo lo que tienen. Algunos niños son provocados y humillados por amigos de la escuela o de la calle. Y a otros se les incauta como una tontería. Decepcionam a família e chegam a crer que são malos e que não há forma de cambiar. Então, eu volto com a pergunta: por que alguns niños e niñas que passam por coisas tão crueles podem recuperar-se e levar-se bem e outros não? Por que uns podem e outros não? Será o contexto em que está sendo criado? Será algo genético? Será o apoio direto que recebe de sua família? Se for por isso, os demais niños não teriam nenhuma oportunidade. Pero não é isso o que passa. Hemos visto niños e niñas em situações de extrema pobreza, criados em la calle, sem apoio de padres, pero superando e elevando sua autoestima. É por isso que hoje vamos falar de resiliência. É algo fundamental. Então, imaginemos que este papel representa a um niño ou uma niña que está atravessando situações traumáticas. Muitas coisas malas estão passando com esse niño. Ele está sendo maltratado. Ele nasceu bonito assim, mas está sendo maltratado. Lo arrugam, lo aplastam com os problemas. Vê seus padres peleando. Padres alcoólicos ou alcoólatras em las drogas, abusados fisicamente, abusados emocionalmente, abusados espiritualmente, abusados sexualmente. Isso passa com a niñez, que antes bonita estava, pero os problemas que eles enfrentam, e que nós outros muitas vezes creemos que não são problemas, los fazem assim, desta maneira. E aí pensamos que de uma vez podemos fazer com que o niño cambie. Não, os niños não podem ser assim, tu tens que cambiar. E queremos de uma vez cambiar a vida desse niño. E pensamos que assim podemos, pero já não consegue volver a seu estado natural. Muitos são assim. Por quedam, as marcas se quedam. Agora, imaginemos a outros niños que também representam, que passam por problemas como eles, porque são representadas aqui por essa esponja. Bem bonitica, não, Patico? Com este ninho aqui, também sucedem coisas horrendas. Também ele é maltratado,
Também ele é abusado fisicamente, emocionalmente, e de la mesma maneira suas forças se diminuem, seus problemas são grandes, ele se arruga, vê? Pero esse ninho, ele tem a capacidade de recuperar-se e volver ao estado anterior. E isto é o que vamos ver juntos agora, a resiliência, a resiliência. E isso é o que quero que veamos juntos. Que é, em verdade, a resiliência? Como podemos, em verdade, trabalhar a resiliência? E é algo que nós podemos ver dentro de lo que eu les estava mostrando aqui. Há dois passagens bíblicos que me gostaria de mostrar-lhes agora. Em verdade, é um e com duas versões diferentes. Porque o que eu creio, e que o projeto Calçada, o projeto Pepe, e o que nós creemos de la niñez, é que todos os niños no mundo, eles têm o direito a crescer como Jesus cresceu. E em Lucas 2:52, em linguagem atual, diz: Jesus seguia crescendo em sabedoria, em estatura. Deus e toda a gente do pueblo estavam muito contentos com ele e lo queriam muito. E já em Reina Valera, que é a versão mais antiga, que a mim me gusta mais, para dizer a verdade, diz assim: e Jesus crescia em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, Jesus cresceu em sabedoria, estudava, em estatura, se alimentava, era cuidado fisicamente, e em graça com Deus, porque ele crescia aprendendo as escrituras, aprendendo sobre Deus, e em graça para com os homens, porque ele aprendia a respeitar a todos os maiores. Este cuidado integral que Jesus recebeu é o que nós creemos que todos os niños no mundo têm o mesmo direito. Pero será que estão passando por isso ou estão como eu les mostrei agora? É o que nós vamos ver agora juntos, tá bem? Um ninho que se siente amado. Um ninho que se siente amado desde 0 a 6 anos. Ele será um adulto melhor. Quando nós invertimos em la niñez, nós estamos salvando uma generação. Quando trabalhamos e fortalecemos um ninho agora, estamos fazendo com que esse ninho cresça, seja um adolescente, um jovem que não vai estar em la drogadição, um jovem que não vai estar em las drogas, um jovem que não vai estar em las cárceles, um jovem que não vai estar matando, um jovem que vai formar uma família, vai estudar, vai ter sua profissão. Ok? E ele vai crescer, vai ter sua família cristiana e vai ser um anciano que levou toda a sua generação a Cristo. Quando nós invertimos em la niñez de 0 a 6 anos, que é a idade que mais trabalhamos, nós estamos salvando uma generação. Cuidado integral, fortalecendo ao ninho integralmente. Existem situações que não se podem superar? Vuelvo com a pergunta. Existem situações que não se podem superar? Los niños y o niñas que pasan por cosas serias no tienen más recuperación. Pasó por algo muy serio. Fue abusado físicamente, fue abusado sexualmente. No tiene más solución. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos hacer algo? ¿Por qué muchos niños y niñas se sienten tan incapazes? ¿Por qué en el mundo, en mi país, en su país, por que muitos niños e niñas, mis queridas, se sentem tão incapazes de seguir, de lutar? Por que alguns niños e niñas que passam por coisas tão crueles podem recuperar-se e levar-se bem e outros não? Isso é o que nós vamos estar falando juntos agora. Resiliência, que é nosso tema e que estamos focando agora. Fortalecimento. O que é a resiliência? É a capacidade de recuperar-se de situações de crise e aprender de elas. Consiste em ter uma mente flexível e pensamento otimista, com metas claras e com a certeza ou a segurança de que tudo vai passar. É como esse árvore que eu pus aí para vocês, não? Que vem, ele está firme ali na terra, vem uma ventania, uma brisa forte, uma tempestade, ele vai de uma parte a outra, de um lado a outro, mas quando termina a tempestade, ele está firme aí. É a resiliência. Ele foi criado para estar assim,
Viene la tempestad de un lado a otro, lo mueve, casi lo tumba, pero él vuelve y está otra vez. Eso es resiliencia, es la capacidad de recuperarse de situaciones de crisis y aprender de ellas. Pero hay otras definiciones también que me gustaría compartir con ustedes. Es también la capacidad que tiene el niño o la niña para afrontar a las dificultades, los problemas y las adversidades de la vida, superarlas y transformarlas en algo bueno para él. ¿Escucharon bien? Es la capacidad que tiene el niño o la niña para afrontar las dificultades, el problema que va a surgir, los problemas, las adversidades, superarlas y transformarlas, haciéndose fuerte. Y esa tercera definición dice, es regresar al estado natural después de pasar por algo que no era común para el niño. Regresar al estado natural después de pasar por algo que no era común para el niño. Entonces, me gustaría que pudiéramos pensar juntos ahora en situaciones de niños en la Biblia, de personajes de la Biblia, que pasaron por situaciones muy traumáticas y muy difíciles, pero que pudieron superarlo porque tuvieron resiliencia, ¿cierto? Ahí estamos hablando, ¿no?, de la niñez, como ese que está ahí con su mascarilla, ¿no? Ese niño representa el Pepito, del Pepe, ¿no? Entonces, él está con la mascarilla y muchos niños en la Biblia crecieron con tantos problemas y tantas dificultades que ese niño ahí está representando estos niños que no pudieron hablar. La palabra infancia quiere decir sin fala, sin habla. Entonces, muchas veces la niñez fue así y desde los tiempos bíblicos. Pero ¿qué pasó? Ellos tuvieron alguien que los ayudó, que trabajó con ellos, entonces ellos pudieron superarse. Y ahí ya estaban bien, seguir adelante. Vamos a recordar algunos de ellos, ¿no? ¿Quién recuerda la historia de Sadraque, Mesaque y Abednego, ¿no? Que eran en verdad Ananías, Misael y Zafira, ¿no? Y Azarías, Ananías, Misael y Azarías. Ellos fueron personajes de la Biblia, vemos allá en el libro de Daniel, ¿no? Que fueron esclavizados y pasaron por una situación que llama mucho la atención de nosotros. Yo soy habladora demasiado, entonces voy a hacerlo bien corto porque ustedes conocen la historia, ¿no? Ellos fueron contra la voluntad del rey y ellos fueron echados entonces en la fornalha de fuego. No me acuerdo el nombre en español, ojalá yo esté bien. En el fuego. Y allí ellos eran para morir quemados y acabar sus vidas en ese momento, pero ellos alabaron a Dios aún allá adentro y Dios los rescató. Y ellos salieron sin nada de quemadura, sin nada pasar con ellos. Salieron mejor, no apenas sin marcas de queimada, pero salieron personas mejores, tanto que fueron creciendo allá. Tenemos também outro personagem que é Daniel. Daniel, ele enfrentou um leão, ok? Ele enfrentou um leão feroz, pero não le hizo nada. E depois de enfrentar o leão, Daniel salió mais forte. Outro personagem que temos é Davi. Davi enfrentou um gigante. Era um ninho, enfrentou um gigante. E de ali de enfrentar o gigante Goliat. Ele saiu transformado em um grande líder e rei. Mira a resiliência de Davi. Temos também a Ismael. A história de Ismael é uma história que me impacta muito. Ele foi expulsado de sua casa por seu próprio padre. Foi expulsado de sua casa. Pero aún assim, com a experiência que Deus le deu a ele e a sua mamá, seguiu adelante e de ele se formou grandes generações. Temos também a Moisés. Moisés é uma história que era para haver terminado todo ali, toda a situação que conhecemos da história de Moisés. Ele cresceu lejos de sua família, aunque foi cuidado por sua mamá, pero estava allá com a hija del faraó, estava allá em el palácio. Aún assim, ele se transformou em um grande líder, usado por Deus para libertar a seu povo da escravidão em Egipto. Resiliência também é resistir o dolor de ser separado de seus papás por seus próprios irmãos, como passou com José. Resiliência também é viver como esclava, separada de sua família, e aún assim seguir firme hablando de Deus, como a niña sem nome que era serva em la casa de Naamán.
Resiliencia también es crecer lejos de sus padres, como pasó con el pequeño Samuel, y vivir en el templo, aprendiendo a amar a Dios y a transformarse en un gran sacerdote. Estos son hombres, mujeres de Dios, que tuvieron resiliencia, que fueron firmes, y Dios los bendijo para superarse, para hacerse más grandes. Charles Darwin dijo, no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes, sobreviven los más flexibles y adaptados a los cambios. ¿Cuáles son las fuentes de la resiliencia entonces de un niño? Yo. Entonces, yo soy bueno, yo soy una buena persona, yo soy querido, yo soy amado, ¿no? Yo estoy bien, yo soy bonito, yo soy bonita, yo estoy feliz porque yo estoy en una casa, yo estoy en un hogar, yo estoy en un lugar que me protege. Eu tenho papá, eu tenho mamá, eu tenho hermanos, eu tenho uma família, eu tenho minha habitação, eu tenho minha cama. E eu posso superar-me, eu posso estudar, eu posso ser alguém depois. Essas são as fuentes da resiliência. Essas são as fuentes da resiliência. Eu trabalhando em um PEP uma vez, em uma igreja lá em Colômbia, eu estava trabalhando com um grupo de ninhos. E uma ninha era muito triste, Maria. Sempre chegava muito triste. Eu queria falar com ela, queria tocá-la e ela não permitia. Não me toque, não ligue cerca de mim. E ela sempre calhadita, não queria jogar com os demais, e sempre muito triste. E eu tentei muito tempo superar, acercar-me a ela, superar seu temor, sua tristeza, mas ela não permitia. Até que um dia, de la nada, eu cheguei e jogando com ela, le di la mano, não? E ela simplesmente puso la mano. Me saludou. De aí depois já me permitiu tocar seu ombro, já se sentou ao meu lado para conversar. Até que um dia hicimos um juego e todos nos abraçávamos e ela não abraçou a nadie mais, pero vino me abraçou. E aí então eu comecei a ver que cada vez que ela chegava triste, muito triste, ela chegava para mim e dizia: "Dê-me um abraço". E todas as vezes que passava algo com ela chegava e dizia: necessito um abraço. E eu la abraçava, não? E ela então se quedava aí tranquilita e volvia e ia jogar com os ninhos. E Deus foi trabalhando em essa niña, foi cambiando. Fui conhecer sua família e vi que a mamá trabalhava todo o dia, chegava 10, 11 da noite, e ela se quedava com a abuela, pero a abuela tomava álcool, chegava borracha e deixava a niña fora. A niña muitas vezes passava a noite sentada fora, até que chegara sua mamá. Então, ele era muito triste, em especial quando passava isso, de que sua abuela tomava e la deixava fora. E um dia, então, ela me disse: Deus me está ajudando, estou falando com Deus, e hago lo mesmo em minha casa, quando estão tristes, les dou um abraço. Resiliência é isso. É ajudar o niño através de um abraço. É ajudar o niño a superar seus problemas, suas expectativas. Então, como ajudar ao niño para que seja resiliente? Como ajudar ao niño para que seja resiliente? Um abraço, uma palavra. O que, em verdade, eu posso fazer? Ponga muita atenção, porque isto definirá a tua intervenção para ajudar a los niños e niñas daqui por adelante, ok? Então, vamos a começar pensando que todos os niños, para que sejam resilientes, sejam fortalecidos, necessitam uma rede de apoio. Autoestima elevada é igual a decisões corretas. Então, ensine e anime a los niños a ser e a ter amigos. Los niños necessitam ter amistades. Paralelamente, desenvolve uma rede familiar fuerte para que os niños se sintam amparados e aceitados. Em la igreja ou dentro de tu casa, há que estar atento ao hecho de que nenhum niño esteja aislado. As relações personais fortalecem a resiliência de los niños e les brinda apoio. Muito cuidado com os niños que estão dentro de tu casa e que passam todo o tempo com o celular, que estão vendo. Hoje os niños já têm Facebook, já têm WhatsApp, têm acesso a tudo. Os padres muitas vezes não sabem o que estão vendo, com quem estão falando. Quantos niños vão a dormir e ali escondiditos na cama estão mirando coisas que não devem mirar? A rede de apoio do niño não deve ser o celular. A rede de apoio do niño tem que ser eu e você. Tem que ser seus padres, seus irmãos, seus abuelos. A rede de apoio do niño deve ser sua igreja. A rede de apoio do niño
deve ser seu maestro, devemos ser nós outros que conhecemos a Deus. Ele necessita. E a autoestima elevada é igual a decisões corretas. Quando ajudamos a los niños e somos rede de apoio, nos ajudamos a crescer. Cleni compartilhou a história de uma niña em Uganda. Essa niña passou por problemas muito grandes e muito fortes em sua casa. Seus papás com suas mamás, umas peleas fortes e algo tão grande que ela tentou matar-se. E por tentar matar-se, ela foi levada, então, separada de sua família, e foi levada para uma instituição. E allá em essa instituição, não, chegou alguém e começou alguém do projeto Calçada e começou então a falar de Deus com ela, não? Começou a jogar com ela, aconselhá-la e contar histórias bíblicas. E quando terminou, lhe entregou uma tarjeta que teria um versículo, que é o que hacemos com o projeto Calçada. Se vocês um dia querem conhecer, eu les mostro como, não? E le regalou uma tarjeta. E essa tarjeta tinha esse versículo que está aí, Salmo 145:14. O Senhor Deus ajuda a los que estão em problemas e levanta a los que caem. Essa niña terminou aí, guardou sua tarjeta, não? E depois ela saiu da instituição onde estava e passou por outros problemas outra vez. A resiliência é assim: problemas vêm, te tumba e a resiliência te ajuda a levantar-se, a parar-se, mas pode volver novos problemas que te caem outra vez e necessitas força para levantar-se. E essa niña passou por situações assim. E ele, então, outra vez desesperada, ela disse: me vou matar, vou quitar minha vida, vou terminar com isso de uma vez. Pero nesse momento, ela recordou essa tarjeta, la buscou onde ela tinha guardada e leu. E ela, então, foi a sua maestra, a educadora que ele havia trabalhado com ela com o projeto Calçada, e lhe disse: essa tarjeta salvou minha vida. Esse versículo da Bíblia salvou minha vida, porque eu ia quitar minha vida. Mas nesse momento, eu leí isso, que o Senhor Deus ajuda os que estão em problemas. Eu estou em problema. E Deus levanta os que caem. E eu estou caída, mas Deus me vai levantar. E é isso o que Deus faz. Deus levanta. A resiliência é isso. Deus levanta a los que estão caídos. Lúcia Pérez Márquez dijo: es necesario amar incondicionalmente para lograr un desarrollo resiliente de niños y niñas y adolescentes. Sem amor, não podemos fazer nada. Por isso, o desafio para você agora, nessa noite, quer amar a los niños, não? Quer ajudar a los niños, a base é o amor. O amor como Deus ama a los niños. O amor como Deus ama a la niñez. É Ele que vai trabalhar para que nós outros podamos amá-los também. A segunda é uma autoestima positiva. Como ajudar a los niños? Ter uma rede de apoio e agora uma autoestima positiva. Boa autoimagem é igual a uma boa autoestima. Então, ajude o niño a recordar como pudo lidar satisfatoriamente com dificuldades em el passado. E luego, ajuda-lo a entender que esses desafios passados lo ajudam a desenvolver a fortaleza para manejar desafios futuros. Quer dizer, o que passou contigo antes, ayer, há muitos anos, ou esse mês, ou hoje, te vai fortalecer para estar bem amanhã. Ajude a que aprenda a confiar em si mesmo para resolver os problemas e tomar decisões adequadas. Os niños aprendem. Ensina a los niños que eles podem tomar decisões corretas também. E afirme seu valor e importância, transformando suas dificuldades em puentes para vencer seus desafios personais. Muestra al niño que ele tem valor. Tu eres importante, tu tienes valor, tu puedes. Levante a autoestima del niño. Tu eres bonito, tu tienes uma sonrisa bonita. Levante a autoestima e diga: tu puedes. Esse problema parece grande, pero tu puedes vencer. Quanto mais o niño crê que ele é importante, que ele é especial, quando sua autoestima está bem, então ele vai conseguir vencer. Uma autoestima positiva ajuda a vencer. E aí eu les hablo de frases de afirmação. ¿Qué se puede decir al niño? Lo que se escucha ahí afuera es: tú eres horrible, tú no sirves para nada, tú no vas a hacer nada en la vida. Pero las palabras que debemos decir a los niños si queremos fortalecer a la niñez es: tú puedes, tú eres especial, tú estás muy bonito, tú estás muy bonita, esta ropa te queda súper bien, eres muy inteligente, tienes mucho valor, eres capaz. Eu noto que cada dia tu eres melhor. Mira, eu estou muito orgulhosa de ti. Essas são as frases que nós outros temos que dizer a los niños e a las niñas.
Eso es lo que ellos necesitan. Nada de echar maldiciones, cosas malas a la niñez. Vamos a decir cosas buenas y vamos a levantar su autoestima. Esas frases deben ser las tuyas y las mías. Ayudar a los niños a serem mejores cada día más. Es nuestro desafío. Terceira coisa que devemos fazer para melhorar e fortalecer a niñez é dizer frases corretas. Frases corretas. Não deixemos que esse problema arruine nosso dia. Diga ao niño, mira, esse problema hoje foi grande, tu me respondiste mal, tu me desobedeciste, pero está bem, vamos a perdoná-los. Não deixemos que esse problema arruine nosso dia. Isso suena muito difícil en este momento, pero tienes la capacidad de hacerlo. Tú puedes. Ese es un desafío muy grande, pero tú sí puedes. ¿Qué aprendiste de eso para que no suceda igual la próxima vez? Diga al niño, ¿qué fue que aprendiste de eso hoy para que eso no vuelva a suceder otra vez? ¿Cómo podemos resolver esto juntos? Esto que pasó fue grave, pero ¿cómo podemos resolver esto juntos? Um dia nós vamos a reír de todo isso que passou. A los niños les encanta isso, não? Quando passa algo, digo, um dia nós vamos a reír. E isso passa, é verdade, porque eu, por exemplo, somos 5 hermanos, não? Uma já se foi ao céu. E nós outros nos reunimos muitas vezes para conversar, para comer juntos. E até hoje nos reímos de coisas que hicimos quando éramos niños. Mi sobrino, tenho um sobrino já primogênito que tem mais de 20 anos. E nós outros nos reímos de coisas que ele hizo quando era niño. Então, diga ao niño, tranquilo, um dia nós vamos a reír de todo esto, não? Eu sei que lo has hecho sin querer. Eu sei que tu não quisiste desobedecer-me. Eu sei que tu não quisiste fazer isso. Não, porque tu não eres assim. Então, eu sei que não. Eu sei que lo has hecho sin querer. E palavras claves, por favor, graças, com permiso. Palavras corretas, que ajudam o niño e fortalecem a niñez. Fortalecem a niñez. Provérbios 16, 24 dice, las palabras dulces son panal de miel, endulzam el ánimo y dan nuevas fuerzas. Prácticamente esse versículo habla de la resiliencia. Las palabras dulces son panal de miel. ¿Por qué? ¿Qué hacen ellas? Endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Ve, la Biblia está diciendo, palavras corretas fortalecem e fazem o niño mais resiliente. E a última coisa que devemos fazer para ajudar com a resiliência do niño, o último ponto é dar sentido à la vida do niño. Ajudar o niño a ter sentido de la vida. Isso está vinculado à vida espiritual e à fé, que leva à esperança e ao desejo de seu próprio bem-estar físico e emocional. Quando falamos de sentido da vida, já estamos indo a lo espiritual, certo? Hablamos primeiro de rede de apoio, hablamos de frases corretas, palavras de afirmação, levantar a autoestima, e agora estamos falando do lado espiritual, que é dar ao niño sentido da vida. Isso está totalmente vinculado a lo que é espiritual, uma esperança de um amanhã melhor. A fé dá um sentido de propósito, com confiança em el futuro, ter metas realistas e altas aspirações educativas, ser persistente, trabalhador, otimista. O niño pode aprender isso. É desde a niñez que se aprende a ter metas realistas, a ter altas aspirações educativas. Eu quero estudar. Não? Pensem que os niños que vocês têm agora em sua casa, ou em la igreja, ou em la escola, de aí vocês têm futuros abogados, futuros jueces, futuros presidentes da república que vão transformar uma nação, têm aí futuros pastores missioneiros, têm esposos e esposas cristianas, aspirações. Ajude o niño a querer estudar, a ser alguém, ser persistente, trabalhador, otimista, com fé. Podemos ser esforçados, persistentes, animados, bem-humorados e com propósito. A fé nos hace bem-humorados. A igreja, minhas queridas irmãs, a igreja está para proteger e ajudar em el processo de fortalecimento e transformação da niñez. A igreja está para proteger e ajudar em el processo de fortalecimento e transformação da niñez. Entenderam como nossa responsabilidade é tão grande? Eu quero compartilhar com vocês uma história que eu vivi há uns anos, quando era missionária em República Dominicana.
Eu trabalhava em uma igreja que estávamos implantando e tínhamos a escola bíblica dominical. Esta igreja se quedava em um bairro bem pobre, bem carenciado, e essa ninha, ela vivia ao lado. Sua família não era cristiana. E ela vinha todos os domingos para a escola bíblica dominical. Domingo, escola bíblica dominical, não? Antes trabalhamos com os niños los domingos, agora trabalhamos todos os dias. Pero então, ela vinha nos domingos e na manhã para a escola bíblica dominical. Tinha 5 ou 6 anos. Ela chegava à igreja, à classe, se sentava lá e aprendia com tranquilidade, segura, e quando ligava, terminava, ia para sua casa e na noite volvia. E um domingo, eu estava falando com eles sobre o cielo, como seria o cielo. Eu estava ensinando a minha classe de ninhos de 5 e 6 anos que há um cielo maravilhoso que Deus está preparando para nós outros, e falava do que há no cielo, não? E coisas buenas, pero que o mais bonito e mais especial que há no cielo é Deus e é Jesus, não? E eu lhes explicava tudo isso, e eu lhes dizia, nós temos que estar preparados para ir ao cielo, não? Devemos estar preparados. Os niños também têm que aprender a estar preparados para ir ao cielo. Terminamos a classe da escola bíblica dominical, ela se foi à casa a almoçar, eu também, em la tarde, se quedou em la noite, eu estava na porta da igreja, do templo, para receber a todos os que veniam, porque me encanta fazer isso. E eu estava lá, e chega essa ninha, Stephanie, ela voltou, e ela estava algo diferente em ela, de los outros domingos, era que ela venia com uma mochila. Tinha sua mochila na espalda, como essa niña chiquita aí, pero eu pensei, bueno, trajo algo para regalar a alguém, e não dei importância, não a isso. E ele entrou para o culto da noite, e em um rato, chega sua mamá chega e me pergunta, pero que foi o que dijiste a Stephanie para que ela trajera essas coisas? E eu disse, pero que coisas? Eu não disse nada. Ela disse que você disse que ela tinha que trazer essas coisas. E eu, sem saber, eu disse, Stephanie, chamei Stephanie, que é o que tem nessa mochila, querida? Ela então abriu a mochila e começou a mostrar-me, não? Havia sua toalha de banho, seu raboncilho, seu cepilho de dientes, havia um pijama e tinha sua boneca mais bonita, a preferida. E eu, pero por que trajiste isso, querida? Ela disse, pero missionária, você não disse na manhã que devemos estar preparados para ir ao céu? Se Jesus nos chama agora, necessitamos estar preparados. Hermanas, vocês já viram ou já escutaram um testemunho de fé como este? Estar preparado, com a mochila preparada. E isso é o que devemos fazer. Fortalecer a niñez é ajudar os niños a estarem preparados para ir ao céu. A estarem preparados para ir ao céu. E agora eu lhes pergunto, a quantos niños você já falou de Jesus? A quantos niños você já fortaleceu para que ele tivesse sua mochila preparada também? Quantos niños tiveram oportunidade de ter sua mochila, como está essa foto aí de los niños de Nicarágua, não? Então, o desafio para você agora, ajudemos a los niños e a las niñas a llenarem suas mochilas. Stephanie aprendeu em aquela noite que ela vai estar preparada para ir ao céu quando Jesus está em seu coração. Necessitamos ajudar os niños a entenderem que Jesus deve estar em seus corações também. Ajudemos os niños a llenarem suas mochilas. Fortalezcamos a niñez, resiliência. Ajudemos os niños a serem fuertes. Creer e perdonar em nome de Deus é construir escudos protetores importantes para ganhar resiliência em la vida. Ajudemos os niños, las niñas, a creer e perdonar em nome de Deus. Ajudemos os niños a creer e a perdonar em nome de Deus. E concluindo esse tempo juntas aqui, somos responsáveis delante de Deus por cada niño e por cada niña que hace parte de nossa vida. Seja nossa família, vecinos ou na igreja. Escutem bem, minhas hermanas. Somos responsáveis delante de Deus por cada niño e por cada niña que hace parte de nossa vida, seja nossa família, vecinos ou na igreja. Se tu estás bem, podrás ajudar a los niños e niñas a que estén bem. Por isso, eu quero terminar esse tempo perguntando: como está a tu vida? Como está a tu vida? Se tu estás bem, então podrás ajudar. Se não estás bem, necessita ser fortalecida. A resiliência tem que começar em você. Para ajudar a los niños a serem resilientes, a fortalecer a los niños, necessita você mesma estar fortalecida em el Senhor.
E aí, então, eu hago uma pergunta aqui. Quantos de vocês já viajaram em avião? Quantos de vocês já fizeram algum viagem em avião? O interessante é que quando entramos em um avião, aí vem a comissária de bordo e ela ou ele, não? A vezes é um varão, começa a explicar o que devemos fazer quando há um acidente, não? Passa algo. Então, ele explica, a mascarilha vai a cair. E algo interessante que ela disse, quando caiga a mascarilha, não? Porque vai faltar aire por la pressurização. Isso. Essas palavras em espanhol. Então, quando falta o aire, que devemos fazer? E ela disse, então, primeiro, aunque tenhas um ninho ou um anciano, qualquer pessoa que necessita tua ajuda, primeiro põe a mascarilha em ti. O aire deve ser primeiro para ti. Então, depois que tu já pusiste a mascarilha e estás lista, então te toca ajudar ao ninho que está a tu lado. Se é tu filho, se é qualquer, ou se é um anciano, qualquer pessoa que necessita tua ajuda, primeiro tu. Então, a mesma coisa quero dizer, resiliência começa em ti. Tu deves estar fortalecida, deves poner-te el aire primeiro, ser resiliente, ser fortalecida para depois ter força para ajudar a los niños. Então, o Salmo 27:1 diz: El Senhor es mi luz y mi salvación. ¿De quem poderé tener medo? El Senhor defiende mi vida. ¿A quem habré de temer? Seja qual seja o problema, a dificuldade que estés enfrentando, pode ser fortalecida em Deus. Deus é a solução para lo que tenha em tu coração. Se tu estás fortalecida, então podrás ajudar a los desamparados, a los niños que necessitam ajuda, porque Provérbios 31:8 diz: abra por los que não podem hablar e defiende los derechos de los desamparados. A Bíblia nos habla muito bem que nós outras mulheres de Ufbal, mulheres de Latinoamérica, devemos falar por los que não podem falar. Os niños não podem defender-se, eles não sabem defender-se. Necessitamos ensinar-lhes a defender-se. Então, vamos falar por los niños, falar por la niñez e defender os direitos de los niños, defender os direitos de la niñez, fortalecer la niñez em nosso país. Desafio do Senhor para cada um de nós. E aí eu vuelvo a la pergunta primeira que eu les hice, terminando esse tempo juntas. Eu vuelvo a la primeira pergunta. Quando eu lhes perguntei se vocês já sabiam usar uma bicicleta, se sabiam caminhar em bicicleta, se já haviam caído muitas vezes, não? Então, essa frase agora. Não puedo seguir ou não puedo seguir. Quando nós logramos aprender a andar de bicicleta, não a caminhar em bicicleta, é porque nós dijimos, não, puedo seguir. Nós dijimos, sim, eu puedo seguir. Não é não puedo seguir, é não, puedo seguir. Podemos seguir adelante. Pero essas duas frases são nossas e tu decides. Tu decides que frase vas a usar. O desafio é justamente isso, tomar a decisão correta. Se eu estou forte, se eu tenho a força do Senhor em mim, então Deus me vai usar para fortalecer a los niños que estão cerca de mim e fortalecer a los niños que estão lejos de mim. Deus me vai alcançar, me vai usar para alcançar a los niños que estão dentro de minha casa. Nesse tempo de pandemia, os niños estão dentro da casa e está passando de todo por los niños dentro da casa. Necessitamos fortalecer a los niños que estão dentro de nossa casa. Necessitamos preocupar-nos com os niños que vivem ao redor de nossa casa. Necessitamos preocupar-nos com os niños que vivem em nossa cidade, que estão em nossa igreja. Dentro das igrejas também necessitam ser fortalecidos em el mundo. Juan 3:16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Hijo unigênito para que todo aquele que nele creia não se pierda, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo e dentro do mundo estão os niños. Eles não sabem defender-se, eles necessitam ser fortalecidos, necessitam aprender. E Deus quer usar minha vida e tua vida para isso. Então, resiliência. Os niños serão fortalecidos se nosotras estamos fortalecidas em Deus. Então, que esse desafio de hoje pode estar em sua mente e em seu coração. Que a palavra de Deus te haga pensar e cambiar de atitude. Porque a palavra de Deus está para isso, para confrontar-nos e para ajudar-nos a tomar uma decisão. Por isso, minha última frase de hoje que eu lhes disse foi: tu decides. Deus quer usar-te, mas a decisão é tua. Ok?
Muchas gracias por ese tiempo juntas. Que Dios les bendiga. Yo espero un día que podamos estar juntas y aquel abrazo apretado y poder decir mucho gusto, que Dios te bendiga. Y mientras tanto, sean fuertes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un gran abrazo y que Dios les bendiga. Y un abrazo a todos ustedes que están con nosotros ahora, que están en vivo y que entraron después también para escuchar ese video. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos.